Eu acho assim, eu também estava na ocupação, né? Eu estava na ocupação da UFC, do ICA. Assim, a nossa ocupação foi muito feliz, assim, dentro da UFC. Foi uma ocupação muito organizada, sabe? E eu vi que a gente fez funcionar a questão da ocupação mesmo. A gente entendeu o que era a democracia na ocupação. Eu acho que foi muito importante, sim, para a formação política de muita gente. E eu acho que o PT ele pode proporcionar essa vivência, essa coisa de entender o que é a democracia de fato na realidade mesmo. Eu acho que o orçamento participativo teve um papel assim, importantíssimo nesse sentido, né? E eu acho que o partido agora, sem ser governo, ele pode bolar estratégias de plenárias, até mesmo de pequenos vídeos de 3 minutos para colocar na internet, coisas interativas e coisas que sejam dinâmicas, que a gente possa trazer esse jovem, até mesmo o jovem que não conhece o PT, até mesmo o jovem que ele nem sabe o que é um partido político, assim. Então, eu acho também que a gente poderia tentar abranger isso não só para o jovem, mas para pessoas mesmo que são de esquerda, mas que não necessariamente são petistas, que votam na gente, mas que não necessariamente são filiados, entendeu? Que a gente possa ter a questão do jornal, da comunicação, assim, é muito importante, que a gente possa ter um discurso claro, objetivo, coerente de todos os parlamentares, que seja uma coisa assim, bem coesa, para que as pessoas que votam na gente, mesmo que não sejam filiados, eles se identifiquem, eles se sintam representados. E, sendo assim, se a gente tivesse conseguido ter essa sacação ou essa consciência, as pessoas tivessem tido essa consciência, talvez tivesse sido mais difícil que o golpe acontecesse. Se as pessoas no Brasil tivessem essa consciência do todo mesmo, né, dessa questão social, talvez a gente tivesse conseguido barrar algumas coisas, entende? Então, acho que se a gente pensar nesse sentido, a gente vai conseguir trazer não só jovens, mas pessoas mesmo de todas as idades para a nossa causa, que é a esquerda, que é um pensamento socialista dentro do Brasil, que é um país de tanta desigualdade e, ao mesmo tempo, um país tão rico. Gente, vamos dar um salve, porque a gente voltou! Estamos ao vivo de novo. Essa foi um pouquinho da fala da nossa companheira que respondeu a uma pergunta. Então, assim, vários problemas técnicos, mas a gente do PT não desiste. Nós queremos que todos esses diálogos cheguem para você que não pôde vir para cá. Então, assim, vamos continuar a nossa roda de conversa, a nossa sabatina com o nosso candidato a presidente do PT Fortaleza, Deodato Ramalho. E já para iniciar, temos a pergunta da nossa companheira que eu queria pedir, só para repetir para o nosso candidato, para que ele possa responder ao vivo. Será que eu vou lembrar, gente? Vou me esforçar. Vou me esforçar. Vamos lá, tentar recapitular. A antipatia do partido, ela foi criada, foi culturalmente, né, colocado, não foi de ontem nem de hoje, a gente vem desde as manifestações de 2013, né, e ela se esquivou até chegar na intitulação do golpe. E a minha pergunta é mais na questão dentro de trazer jovens para o partido e dentro de uma discussão das ocupações estudantis universitárias, que eu presenciei muitos jovens que se diziam apartidários, né? Não queriam nenhum tipo de envolvimento de partido e diziam que isso era um empecilho na luta. E a minha pergunta era como trazer esses jovens, porque a gente falou anteriormente de jovens que têm uma simpatia com o partido, de trazer esses jovens que já têm essa simpatia que é menos difícil ou mais fácil, e o jovem que não tem uma ligação com o partido, que não tem um conhecimento. Como é que a gente traz esse jovem, como é que a gente faz ele se identificar e trazer ele para a luta, para ser um corpo dentro desse corpo que é a luta? Bom, Jéssica, primeiro assim, a gente tem que perceber que estrategicamente, na história do Brasil, aliás é uma história muito marcada por golpes. Os nossos períodos de democracia são espasmos. O período mais longo de democracia que nós tivemos no Brasil foi de 1985 até agora, o ano passado, o golpe. Ou seja, a história do Brasil era muito permeada por golpes da elite conservadora, né? Desde o Império, e aí depois quando veio a República e tal. E
esse momento que nós atravessamos, inclusive de uma narrativa de tentativa de criminalização, não apenas do PT, mas do pensamento de esquerda. Como, na verdade, isso aconteceu ao longo de toda a nossa história. Né? Se nós pegarmos vários momentos da história brasileira, inclusive, mesmo nós não tenhamos tido, ao longo da história brasileira, nenhum governo que tenha se afirmado como governo socialista, que tenha se afirmado como governo de esquerda, mas apenas governos que tinham um verniz popular mais forte, que fizeram algum nível de mudança nesse Estado patriarcal, né, patrimonialista brasileiro. Aí nós vamos pegar só os exemplos mais claros, que foi o Getúlio Vargas, né, e que foi, né, no auge da perseguição ao Getúlio Vargas, como é que a direita dizia? Carlos Lacerda, que era um jornalista, que incendiava a mídia na época contra o Getúlio Vargas, o que é que ele dizia? Que o Getúlio não poderia ser candidato, se fosse candidato não poderia ganhar, se ganhasse não poderia assumir, se assumisse não poderia governar. E de fato depois veio o golpe, né, que culminou com o suicídio do Getúlio. E naquele momento toda a narrativa da mídia da época colocou a população inteira contra o Getúlio Vargas. Quando o Getúlio se suicida, o povo saiu do torpor que estava, acordou e se revoltou contra os golpistas, contra a Rede Globo, contra o sistema Globo na época, virou o carro da Globo na rua, etc. Né? Aí depois veio Juscelino Kubitschek. Coincidentemente, todos esses governantes aí foram aqueles que foram mais próximos do povo. Getúlio, Juscelino, o Jango em 64, e o maior de todos eles, o mais popular, o mais querido pela população até hoje, né, que é o presidente Lula. Então, é claro que tem uma narrativa dessa, inclusive levando aqui jovens, e não por acaso o discurso da direita é sempre dizendo que é antigo isso, não, estudante tem que estudar, não tem que falar em política não, né? Padre tem que rezar, não tem que falar em política não, né? Um discurso conservador é muito nessa linha, porque é importante para eles manter esses segmentos afastados de uma reflexão política, porque quando se vai para uma reflexão política séria, não tem dúvida que as pessoas vão despertar e vão entender que o projeto conservador, que a direita não é o caminho que se deve seguir. E aí nós tivemos, quando o PT começou a ter dificuldades, né? E como eu disse agora há pouco, os jovens de hoje, né, na sua ampla maioria, eles não conheceram o PT antes do governo, já conheceram o PT no governo, e naturalmente surgiram outras forças mais radicais, né, que colocaram um contraponto e que as pessoas começaram pela esquerda mesmo, identificar o PT como um partido da ordem, como um partido que estava aí, é o governo que está aí, e a narrativa da mídia ajudou, por exemplo, a desconstruir muitas coisas que dentro da universidade mesmo, por exemplo, nas universidades públicas, né, que nós, os governos do PT deram um salto extraordinário no número de universitários no Brasil. Quando o PT entrou no governo, o Brasil tinha 3 milhões e meio de universitários. Ano passado, até o governo Dilma, tinha quase 8 milhões de universitários. Então, muitas vezes, você dentro da universidade mesmo, né, e principalmente porque esse discurso, estou concluindo, principalmente esse discurso, Jéssica, esse discurso do apartidarismo, ele foi muito forte, ele penetrou muito no segmento médio da sociedade, né, porque é um problema sério, essa questão da classe média, né, que sempre foi muito móvel, né? A classe média no mundo, ela é assim, exatamente, né? ela é estável, ela não tem... Aonde dá para ela Exatamente. tá indo, então muitas vezes enxergando o próprio umbigo e tal, e às vezes, nisso aí, pela forte narrativa e por uma propensão natural desses segmentos, né, que começam inclusive, começa a ascender na vida, e quando se depara na primeira dificuldade de um governo, né, e também por uma certa, digamos, fraqueza do ponto de vista de formação política,
de imaginar que um governo de coalizão, um presidencialismo de coalizão, né, iriam resolver todos os problemas nacionais, né, quando na verdade nós tivemos de fato a persistência de muitos problemas, mas nós avançamos muito. Portanto, assim, para resumir, eu penso que está caindo a ficha. Por isso é que a minha esperança é de que, de fato, né, com o golpe que foi dado e com o desmantelamento do Estado brasileiro que está sendo feito, sobretudo o Estado social que a gente vinha tentando construir a duras penas e conseguimos avançar em muitas coisas, está sendo desmontado. E aí, esses jovens que foram um pouco na onda, né, e dessa maluquice do apartidarismo, olha, esse negócio de apartidarismo não existe. Quando você diz que é apartidário, ele já está do lado do dominante. Ele já está a favor do lado dominante, porque o discurso do dominante é dizer que você fica partidário. É exatamente isso, né, Deodato? E nós, né, não só avançamos nas políticas públicas do nosso governo, mas como também estamos avançando no tempo. Então, assim, ainda tem, para a gente finalizar mesmo, quem tá online, né, já vai dar 9 horas, mas o debate está bom, a juventude tem muita coisa para perguntar. E para finalizar, a gente tem mais 3 perguntas, né? Então, de coisas mesmo pontuais, de coisas sérias que a gente não poderia terminar a nossa transmissão sem perguntar. Eu vou juntar a pergunta dela e a minha, e ele vai fazer. A minha primeira pergunta é que no governo da Luiziane a gente construiu muita política pública de juventude. A que tem mais referência a nível nacional e internacional na América Latina é os CUCAs. Hoje a gente vê que os CUCAs estão sucateados, né? Esse sucateamento não é meramente a estrutura, né? É o funcionamento, menos profissionais, falta de educadores, falta de material, programação reduzidas, cursos que na nossa gestão duravam 1 ano, 6 anos, ou 6 meses. Hoje, os cursos do CUCA é de duração de 1 mês. Então, esse sucateamento que não é só da estrutura, porque a estrutura é linda, é fantástica, dos 3 CUCAs, né? Mas a gente tem esse problema. E você, enquanto presidente, mas nós da juventude do PT também precisamos fazer para poder lutar contra isso. A outra pergunta é o lance que hoje no partido as mulheres elas sempre foram importantes na política. Né? Então, em todos os cenários, as mulheres que entram na política são as mulheres que elas sempre têm posições que sempre se colocam, né? E no Partido das Trabalhadoras a gente conseguiu firmar a paridade de gênero. Só que mesmo assim a gente vê que existe, né, uma dificuldade das tendências políticas de colocarem em espaços de representação as mulheres. Isso eu digo porque a nossa candidatura, as nossas chapas ainda continuam fazendo a mesma coisa, colocando só os homens, isso para o partido como um todo. Então você como presidente que vai estar lá, como é que você vai conseguir dialogar com as outras tendências, sensibilizando, né, o papel da mulher e não aceitando também que as tendências políticas só mandem os homens para representar. E ele vai fazer a última pergunta, então, né, depois disso a gente volta e finaliza. Pronto, Deodato, é sobre as famílias. Ultimamente eu estava visitando as famílias, e as famílias hoje, elas são hoje desacreditadas no PT, sabe? Então, assim, a gente tem que ter um meio de entrar em porta, de ir em casa, e a gente levar que o PT vive. O PT vive. Nós somos o PT. Mostrar para esse povo, mostrar para as famílias, né, que nós somos PT, que nós somos militantes. Então, as famílias hoje estão desacreditadas no PT. O que podemos fazer? O que você, no seu mandato, aí pode fazer para que possamos erguer as famílias e levantar com dignidade, com igualdade, a nossa bandeira do PT? E aí, Deodato, pode organizar a sua fala, já que para finalizar, nesses 3 pontos, né? Okay. CUCA, mulheres e família. Bom, primeiro a questão dos CUCAs, né? Uma grande política de juventude que foi implementada no governo da nossa prefeita Luiziane Lins, nossa apoiadora, aqui no PED de 2017, e que é um exemplo, foi um exemplo não só para o Brasil, mas para a América Latina, né? Tem vários países aí que, salvo engano, Colômbia
né, que Bolívia, que teve contatos aí em relação a essa política. Tanto do ponto de vista do espaço físico e com algo muito importante, que era exatamente a ideia que movia a questão do Cuca, não era a questão da educação institucional, não era uma extensão da escola, ao contrário, um espaço aberto para a juventude poder ali desenvolver toda a sua criatividade na música, na dança, no esporte, né, na comunicação, que era essa a ideia do Cuca. E que, infelizmente, ele foi desmontado, desvirtuado pelo prefeito, o Ítalo corrige bem, desvirtuado pelo prefeito Roberto Cláudio. Na medida em que ele, inclusive para fantasiar uma pretensa escola de tempo integral, ele está levando alunos da escola municipal, tipo para um segundo tempo lá no Cuca, quer dizer, que é uma desvirtuação daquele espaço que era... Fora que na gestão da Luiziane tinha uma questão que, como era um espaço para a juventude ir, participar, quando não está fazendo nada, não tinha a obrigatoriedade de você estar matriculado. Não no sentido para fazer com que o Cuca fosse o espaço onde a galera não quisesse mais estudar e ia para o Cuca, mas como um meio também de prevenção para essa galera que não está ajudando, não está na rua e está no Cuca. Inclusive, e que hoje é obrigatório, você precisa estar estudando. Inclusive como espaço de entretenimento, e que é importante, principalmente por conta dos nossos jovens dos bairros que não têm oportunidade de entretenimento. O Cuca é um espaço privilegiado para isso, e que foi tirado pelo prefeito Roberto Cláudio. E que nós temos que cobrar, tanto da gestão, e temos que cobrar também de companheiros petistas que não estão vendo esse equívoco de, com tanta destruição, tanto desmonte que o prefeito tem fazendo, de achar que o PT deve... Aí sim, companheiro, teu nome é? Welson. Aí, companheiro, aí sim é uma das formas de tentar desacreditar, que leva ao descrédito do partido. Agora eu quero lhe tranquilizar numa coisa, e quem nos escuta. Esse descrédito da população não é especificamente em relação ao PT, é o descrédito na política. Claro que na parte negativa, a narrativa da mídia, inclusive pegando o gancho da corrupção, que é o gancho que eles pegam para tentar destruir e criminalizar o PT, eu digo uma coisa e quero que vocês reflitam sobre ela e incorporem no discurso de vocês para quando estiver conversando com essas pessoas. Eu faço um desafio toda vida que alguém fala em corrupção. Eu não tenho medo, não me intimido de falar sobre esse tema do câncer da corrupção no Brasil. A corrupção no Brasil, ela sempre existiu desde que aqui aportou os invasores, os portugueses. E quando eu digo isso, eu não estou diferente do que alguém quer desvirtuar o discurso quando ele está falando isso, eu não estou dizendo como uma justificativa para que uma eventual corrupção que tenha acontecido no nosso governo. De jeito nenhum. Eu não sou partidário daquela ideia de que um erro justifica outro. De jeito nenhum, não justifica. Mas eu estou querendo dizer, é que a corrupção no Brasil, eu desafio a qualquer pessoa a examinar a história do Brasil sob o aspecto da corrupção de 1500 até 2002. O que ele vai encontrar é muita corrupção, muita bandalheira e nenhuma punição, e muita impunidade. Pessoal, eu sou advogado de carreira do Banco do Brasil. Eu sou hoje aposentado do Banco do Brasil, sou advogado de carreira. Por que eu estou colocando isso? Porque eu conheço, aqui no estado do Ceará, muitas vestais que estão na política, que enriqueceram, dando cano no Banco do Brasil, dando cano na Sudene, não pagando conta e tendo influência em vários segmentos da estrutura do Estado, nunca sofreram sequer investigação. O cidadão brasileiro só veio saber o que era rico indo para a cadeia ou sendo investigado a partir dos governos do PT. Em 2003 para cá foi que nós começamos a ver no Brasil a corrupção ser combatida. Portanto, não temos a menor dificuldade de tratar desse tema. Eu acho que, é claro que naqueles eventuais erros que alguns dos nossos cometeram, ok, temos que ir lá punir, corrigir, tá certo? Mas ter a tranquilidade de entender que a sociedade, né, eu gosto muito de brincar sobre política, quando a pessoa diz, política é tudo igual, não sei o quê.
Eu gosto muito de dizer, gente, que político, eu sou um cabo do interior, né? Então eu gosto muito de usar essa metáfora. Político não nasce em pé de pau. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Os políticos, os juízes, os advogados, os ministros de tribunais, eles vêm do povo, eles vêm da sociedade. Quem elege os políticos, né, é eleito pelo voto, ele não cai do céu. Né? E as mazelas que tem na sociedade, elas se expressam também na política.